Jornal da Alterosa. Oferecimento Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, muito boa noite. O Jornal da Alterosa desta segunda-feira, 15 de julho, começa agora com os seguintes destaques. Vereador que matou o prefeito já está em liberdade. Imóveis abandonados pelo Estado deixam moradores em dificuldades. A Agência Nacional de Mineração e CPI da Assembleia de olho nas barragens em Minas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Alterosa. Já está solto o vereador que confessou ter matado a tiros o prefeito Hélio Pinto de Carvalho, da cidade de Naque, no Vale do Rio Doce, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. O crime aconteceu depois de uma discussão por causa de uma cerca. Este é Marcos Alves de Lima, o vereador que matou o prefeito de Naque. O homem foi preso horas depois do crime na zona rural de Governador Valadares. Na delegacia, ele confessou que descarregou a arma na vítima e explicou como tudo aconteceu. Simplesmente eu estava em cima do animal com a vara, ele puxou a vara, quase que eu caí, eu falei, não faz isso não, não faz isso não. Ele tirou, passou em frente do animal e começou a disparar em cima de mim, varada, né? Chicotado, eu desci do animal e ele disparando. Eu acho que na quarta ou quinta eu falei com ele, Hélio, eu estou armado, não faça isso que eu vou ter que atirar em você. E tinha testemunha lá, eu vou ter que atirar em você. E ele continuou me arrebentando. E eu com medo dele passar a pegar uma arma, porque ele anda armado também, e é perigoso, porque toda ação tem uma reação. Então, eu fui obrigado a me defender. O senhor deu quantos tiros nele? Que o revólver tinha, eu mandei. O crime foi neste local. O chicote que o vereador diz ter sido usado pelo prefeito para agredi-lo foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. A gente conseguiu encontrar os dois bonés, supostamente da vítima e do autor, as locais das manchas de sangue, né, os grumos de sangue misturado com a poeira, né, nós estamos num local sem calçamento, então a partir do momento que o sangue ele entra em contato com a terra, ele se envolve nessa poeira, então a gente tem os locais. Não encontramos nenhum projétil, né, não foi encontrado nenhuma munição, cápsula no local dos fatos. Foi encontrado também uma taca, né? Supostamente o autor estaria sobre um cavalo, né, montando um cavalo. Então tudo ainda é muito en passant, tudo ainda está em investigação. A motivação do crime está ligada a uma briga por causa de terras. O vereador teria comprado esses lotes que a gente está mostrando ali. Olha só. Divisando com ele, tem um terreno que é da prefeitura. E esse terreno é aquele que está removido lá por máquina. O vereador pretendia colocar uma porteira na saída de um dos lotes. Só que foram colocados montes de terra bem na saída. Eles estão lá na frente, olha só. Essa seria a motivação. Houve uma discussão entre os dois, o clima esquentou e o caso terminou em morte. A arma do crime era registrada. Ela foi apreendida pela PM. O prefeito Hélio Pinto de Carvalho, de 55 anos, do PSDB, levou 5 tiros. Este era o segundo mandato como chefe do executivo de Naque. Anteriormente, foi vereador na cidade por um mandato. O prefeito Hélio Pinto de Carvalho foi enterrado ontem à tarde em Governador Valadares. Já a posse do vice-prefeito de Naque, Fernando da Costa Silva, do PROS, como prefeito do município, está agendada para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. A posse estava marcada para hoje de manhã, mas o vice-prefeito passou mal e a solenidade teve de ser adiada. Preso em flagrante em Governador Valadares, hora depois do crime em Naque, Marquinho do Depósito, como é conhecido o vereador, foi ouvido em uma audiência de conciliação na Justiça e teve relaxada a prisão pelo entendimento de não representar risco para o andamento do processo e por ter endereço fixo, entre outros requisitos estabelecidos na lei. Com isso, o vereador saiu do presídio por volta das 11 horas da noite de ontem. Viagem quase termina em tragédia para a família de um policial em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O militar, ao parar o carro para resolver um problema mecânico, foi abordado por assaltantes. E ele reagiu.
O policial militar e parentes voltavam de Montes Claros para Belo Horizonte em 2 carros. No caminho, um dos veículos apresentou defeito e foi preciso parar para resolver o problema nessa altura da BR-040 em Ribeirão das Neves. Foi aí que o grupo foi abordado por criminosos. Segundo o boletim de ocorrência, a caminhonete teve uma pane mecânica e o motorista parou aqui no acostamento da rodovia. O Siena, onde estava o policial militar, parou atrás. Logo em seguida, chegou uma Kombi e dela desceram 2 homens armados. Eles renderam o grupo, levando vários objetos de valor. Quando deixavam o local, o policial tentou reagir e foram feitos vários disparos. 2 pessoas que estavam na caminhonete foram feridas e um criminoso também. Quando eles começaram a subtrair os objetos das vítimas que se encontravam no veículo, o militar foi fazer o uso de sua arma de fogo, tentando render os autores do roubo. Nesse momento, eles percebendo que se tratava de um policial, efetuaram disparos contra ele, não atingindo o militar. Entretanto, atingiram os familiares, um cunhado e a concunhada. Ele efetuou também disparos, vindo alvejar um deles. E eles empreenderam fuga, fugiram. A PM foi acionada e localizou a Kombi usada pelos ladrões em uma rua desse conjunto residencial que fica bem perto do local onde houve o assalto. Na mesma região, os militares abordaram um veículo suspeito com 4 ocupantes. Um deles estava ferido e foi reconhecido pelas vítimas do roubo. Havia marcas de sangue nesse veículo abordado pela polícia? Havia, que outro motivo, o outro veículo, ele possuía marcas de sangue. O Dailson Igor Oliveira Teles, de 19 anos, foi medicado e depois levado para a delegacia. Os outros detidos foram ouvidos e liberados. Os 2 feridos, ambos de 25 anos, da família do Cabo, foram levados para o Hospital São Judas Tadeu. A mulher atingida por uma bala no peito e o homem com ferimento de raspão. Ele já teve alta. O quadro de saúde dela é estável. Assaltantes dão aula de ousadia e explodem caixa eletrônico dentro do campus da UFMG no final de semana. O equipamento do banco dentro da Escola de Educação Física foi danificado, mas os assaltantes fugiram sem levar nada. Segundo a Polícia Militar, 2 vigilantes que estavam no prédio foram rendidos. Um deles foi agredido com coronhadas e chutes. Os bandidos explodiram o caixa eletrônico que fica no 3º andar, mas não conseguiram roubar o dinheiro. Eles fugiram a pé por uma mata próxima. Agentes do BOP e da Polícia Federal fizeram buscas na região, mas ninguém foi localizado. E um homem foi encontrado morto dentro da casa dele no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, aqui na capital. A suspeita inicial é a de latrocínio, roubo seguido de morte. A situação aconteceu neste conjunto residencial aqui. Informação que a gente tem é de que parentes desse homem deram a falta dele. Ele saiu de casa no sábado, não respondia às chamadas telefônicas. E então, nessa manhã, parentes vieram até o local e, chegando ao apartamento, encontraram a porta aberta sem sinais de arrombamento. Lá dentro, um homem de 46 anos estava com as mãos e os pés amarrados. Estou acabando de levantar quando eu acordei com os gritos dela. Não, é mentira, mentira, você tem certeza que morreu? A outra falou, tem, tá lá. E ainda não se sabe qual foi a causa da morte. Informação de vizinhos de que ele tem esse apartamento, esse apartamento aqui no 2º andar pertencia a esse homem que visitava o local geralmente aos finais de semana. Sinal de luta não, mas realmente estava remexido já o local. Algumas coisas sobre o sofá, algumas coisas fora do lugar. Alessandro Cipriano tinha 46 anos e era empresário. Funcionários dele foram ao condomínio quando receberam a notícia, mas não deram entrevista. Os parentes estavam muito abalados e também preferiram não falar. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A polícia trabalha com várias hipóteses para o crime, entre elas a de latrocínio, roubo seguido de morte, mas outras motivações não estão descartadas. A princípio ele não tem nenhuma perfuração, E a princípio então sinal de asfixia mesmo. Alessandro Cipriano era considerado um homem discreto e muitos moradores do condomínio nem mesmo conheciam. Eu até estranhei isso, porque ele é muito calado, uma pessoa que... Uma vez eu vi ele descendo a escada ali, eu perguntei, mas está sumido? Ele virou para mim e falou comigo, não, é porque
Eu viajo muito. Os policiais estão levantando informações, mas segundo vizinhos, eles não ouviram gritos, o que leva a crer que a pessoa que entrou no apartamento era conhecida da vítima. Uma pessoa ficou ferida hoje numa explosão numa padaria em Contagem, na região metropolitana da capital. De acordo com os bombeiros, a explosão foi num forno a gás. Um dos funcionários teve fratura exposta no braço direito e também foi atingido por cacos de um vidro que se quebrou com a onda de choque. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado de helicóptero para o pronto-socorro do Hospital João 23. Termômetros em alta. Olha só, hein? Elevação da temperatura em Minas Gerais, mas tem tempo nublado também. Detalhes na previsão para esta terça-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em algumas áreas no sul e na zona da mata. A névoa úmida no Jequitinhonha. Nas demais regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 14 graus, máxima de 30. Em Corinto, mínima de 11, máxima de 32. Em Ibiá, mínima de 9, máxima de 33 graus. Em Taiobeiras, mínima de 8, máxima de 35 graus. E em Ubá, os termômetros variam de 10 graus a 34 graus. A mesma praça, o mesmo banco e muito descaso. É disso que reclamam os moradores do Barreiro aqui na capital, da falta de atenção com o patrimônio que tem tudo a ver com os mineiros. A Praça José Verano pede socorro. Praça é tudo de bom, né? Todo mundo gosta, o mineiro tem essa mania de praça, né? Os encontros, eu acho bacana, né? Mineiro gosta de praça mesmo, mas desde que ela esteja em condições de receber a população. O lixo espalhado e as cercas arrebentadas já fazem parte do cenário da Praça Verano, no Barreiro de Cima. E um lugar para sentar aqui mesmo, falei assim, não vou sentar não, porque tá tudo sujo, mal cuidado, aí a gente fica desanimado. Esta vegetação queimada é resultado de uma queda de árvore que a população cansou de esperar a prefeitura recolher. O passeio aqui no entorno também está em situação precária. Essa faixa aqui, por exemplo, olha só, que serve para auxiliar os deficientes visuais, chega nesse ponto aqui, ela simplesmente acaba, vira areia e chão batido. Sem contar na dificuldade de um cadeirante passar por aqui, olha só. Todo esburacado esse passeio, além do risco de queda para os pedestres que transitam por aqui. E não foi preciso esperar muito para flagrarmos pessoas com dificuldade de locomoção tentando caminhar pelo passeio esburacado. Aqui é muito ruim, uma praça bonita como essa, não ter um tratamento bacana, né? Que a gente paga vários impostos e fica dessa forma, para você ver. Buraco, o chão, a dificuldade de andar. Fora também falta uma faixa de trânsito, né? Para ajudar a gente aqui. Outra questão relatada por quem circula pela praça é a presença dos moradores de rua. O lugar deles é esse aí mesmo, coitado. Eles ficam perdidos aí, né? Encostados nessas beiradas de muro aí, dormindo, passando a noite aí. É muito difícil, né? Coitado. Quem trabalha no comércio em volta da praça também pede uma solução em relação a eles. Incomoda sim, porque nós temos aqui na praça muito morador de rua e a gente não vê providência nenhuma. Precisava de dar uma atenção para esses moradores de rua, né? Ter alguma coisa específica para recolher, para trabalhar com eles, porque hoje nós estamos vendo aí que muitas coisas vêm acontecer por falta de cuidado também. Nós temos que cuidar das necessidades deles. A Superintendência de Desenvolvimento da capital informou que a obra de revitalização da Praça José Verano está prevista para este ano. Vão ser feitos os serviços de capina e limpeza geral, recuperação do alambrado, manutenção e pintura do piso, acessibilidade, replantio de grama e pintura da quadra e a colocação de mesas e novos bancos. Quanto aos moradores de rua, a Prefeitura informa que eles recebem um monitoramento e acompanhamento permanente por parte da equipe da assistência social e também da fiscalização. As equipes de abordagem atuam na praça cerca de 4 vezes por semana, durante 3 turnos, com foco na construção de alternativas para a saída da rua e encaminhamento para serviços públicos de saúde e educação. Veja daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estado abandona condomínio de apartamentos funcionais. E aí forma uma bagunça toda no conjunto habitacional aqui de BH, no Betânia. Eu volto já já com essas informações.
77 apartamentos de um conjunto residencial no bairro Betânia, aqui na capital, destinados à moradia funcional temporária dos agentes de segurança, estão abandonados pelo Estado. O Executivo tem deixado de pagar a taxa de condomínio dos imóveis, acumulando uma dívida de R$ 96 mil, o que coloca os moradores em dificuldades para manter as contas em dia. Vidros quebrados, paredes mofadas, vazamentos e corredores alagados, sem falar no mau cheiro. O Residencial das Américas, no bairro Betânia, tem 13 prédios e 208 apartamentos. Destes, 93 foram destinados pelo Estado para a moradia funcional temporária de policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários que estavam sendo ameaçados por atuar na segurança pública. Dessas 93 unidades, 77 estão assim, vazias, abandonadas e sem nenhum tipo de manutenção. E o Estado não está pagando a taxa de condomínio desses imóveis. A dívida já ultrapassa os R$ 96 mil. São 5 meses de atraso. Eles conseguiram estar quitando um agora recente. A gente comunica para o Estado, tem N e-mails que a gente manda para eles, para poder ligações que a gente faz para eles, e nunca tem nenhuma resposta deles formal. Eles simplesmente abandonaram e nem comparecer ao condomínio, eles não comparecem. 16 famílias que fazem parte do programa Lares Gerais ainda vivem no residencial e pagam as contas em dia. Dorcas é uma das moradoras. Eu moro aqui há 15 anos. A gente fica em situação ruim porque é rato, é barata, os apartamentos tudo fechado, sem pessoas morando, não tem aquela manutenção. Então dá aquele problema todo, porque ele também não tem condições de cuidar, porque sem o dinheiro do Estado, para a gente fica muito complicado. Com a falta de manutenção, a infraestrutura dos prédios vai ficando comprometida. A calçada ao redor deste bloco, por exemplo, está aberta e com a tubulação à mostra. A gente não pode depender do Estado. A taxa de condomínio do Estado ela fica somente para a gente conseguir fazer alguma obra de infraestrutura. Então os outros moradores acabam suprindo todas as contas básicas do condomínio, água, luz, etc. Então aquilo que entra para a gente conseguir fazer algum tipo de benfeitoria, a gente vai utilizar esse dinheiro para benfeitoria. Para tentar resolver a situação, os moradores fizeram a proposta ao Estado para que os imóveis fossem passados para o nome deles. Foi a promessa que a gente teve na última audiência que teve lá na Assembleia, foi o repasse para a gente, desconto em folha de pagamento. Só que, como mudou a gestão do Estado, a coisa desandou toda. São cerca de 17 milhões de reais aqui dentro, parado, que o Estado que responde para a gente que está falido, só que fica com esse débito aí, esse valor financeiro parado dentro de um condomínio. Em nota, o governo informa que já realizou o pagamento do condomínio de janeiro e os recursos do mês de fevereiro também já estão assegurados. E a quitação deve ocorrer nos próximos dias. O Executivo disse ainda que avalia a possibilidade de alienação de parte dos imóveis do programa Lares Gerais, que hoje estão desocupados e atualmente não possuem demanda. Isso iria diminuir os custos sem comprometer a garantia da proteção de policiais e agentes prisionais e socioeducativos. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Na volta, vamos ver. A segurança das barragens em Minas continua na ordem do dia. A Agência Nacional de Mineração realiza encontro na capital para discutir a segurança nas barragens no estado. E o assunto continuou na ordem do dia na Assembleia Legislativa, onde os deputados ouviram mais depoimentos de trabalhadores que atuavam em Brumadinho, quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu no início do ano. 5 funcionários de empresas que prestavam serviços para a mineradora foram convocados. Um não compareceu. Antônio França, funcionário da empresa Reframax, que prestava serviço para a Vale, se emocionou ao lembrar do dia do rompimento da mina Córrego do Feijão. Ele foi resgatado 2 horas depois da tragédia. Romero Xavier também prestou depoimento, mas disse que no dia 25 de janeiro não trabalhou porque precisou fazer um exame médico. 37 pessoas que trabalhavam na mesma empresa que Antônio e Romero morreram por causa do rompimento da barragem.
Também falaram na Comissão Parlamentar de Inquérito o engenheiro Marcelo dos Santos, diretor de operações da Alfagels Tecnologia Aplicada, e a geóloga Laís Antonelli, que também trabalhava para uma terceirizada da Vale. Na quinta-feira, outras 6 pessoas serão ouvidas, entre elas o coordenador do Plano de Ação de Emergência da Vale. O relatório da CPI deve ficar pronto em setembro. Enquanto a CPI da Assembleia trabalha para ajudar na identificação dos responsáveis pela tragédia em Brumadinho, autoridades ligadas ao setor de segurança trabalham para pelo menos tentar evitar novas tragédias aqui em Minas. Várias instituições participam em Belo Horizonte da Semana de Estudos Técnicos sobre as barragens de mineração. A questão de segurança ela é uma questão momentânea. Então, se ela tiver um bom projeto, um bom monitoramento, ela com certeza será sempre considerada uma barragem segura. Esse curso é exatamente de aperfeiçoamento não só de técnicas construtivas, mas também de melhores técnicas de monitoramento. O diretor da Agência Nacional de Mineração explica que o número de funcionários para fiscalização ainda é pequeno. Nós tínhamos 8 técnicos específicos, hoje nós temos 16, isso é recente, coisa de 2 meses para cá, e nós precisamos de 41 pessoas para realmente ter uma confortabilidade de monitoramento de barragem. É o que tínhamos para hoje. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima semana para você e até amanhã. Jornal da Alterosa.